poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, estamos começando mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. É um prazer poder contar com a sua audiência e a sua participação, que tem sido bastante animadora. A gente tem ficado bastante feliz com a repercussão dos programas em todo o Brasil e também aqui por meio desta emissora. Comigo, o pastor Augustus. Como vai, pastor? Tudo bem, Natsan? Querido ouvinte, mais uma vez chegamos até você em oração e na expectativa de que o programa seja uma bênção na sua vida. Bem, numa entrevista concedida a um programa de talk show, a presidente Dilma Rousseff não soube responder de forma coerente e lógica, pelo menos a uma visão um pouco mais crítica, certamente, né? E talvez você mesmo já tenha visto isso, sobre o que vem ser a Bíblia. E ela demonstrou um conhecimento extremamente superficial e desorganizado sobre este livro, evidenciado pela resposta que deu ao entrevistador. Mas e você? Sabe o que é a Bíblia? Ela é apenas um livro de metáforas, como disse no fim das contas a chefe maior do Estado brasileiro? Esse é o tema do programa de hoje. Para o nosso ouvinte entender bem, pastor, eu vou ler aqui a transliteração da resposta dada pela presidente sobre a Bíblia. Ela disse assim, abre aspas, é uma leitura que ela envolve de todas as maneiras, além de ser uma expressão religiosa de da religião da qual nós, a maioria do Brasil, compartilha, mas, além disso, ela tem uma alta qualidade literária e tem também histórica. Então, é uma leitura, quero lhe dizer o seguinte, para mim foi muito importante, principalmente porque ela trabalha com metáforas. E é muito difícil, aí a metáfora, que é a imagem, né? Que é isso, que é a metáfora, nada mais do que você transformar a imagem em alguma coisa. Não tem jeito de você entender e compreender melhor do que a imagem, fecha aspas. Vamos ajudar a presidente do Brasil a conhecer, a entender o que é a Bíblia, ou ela está correta no conceito de Deus sobre a Bíblia aí, pastor? Ela tá em parte correta, em parte está equivocada. Natsan, só para ser justo, né, o fato dela ser a presidente do Brasil não quer dizer que ela tem que saber de tudo, né? Exato. Mas a questão é que onde a gente diz, olha, quando eu não sei, eu digo, bom, eu estou por fora desse assunto. Prefiro não dizer isso, é verdade, né? Ela provavelmente, como muita gente no Brasil, ela cresceu ouvindo falar da Bíblia. Se teve alguma formação religiosa, deve ter sido bastante superficial, como também, não é, boa parte dos brasileiros deve ter ouvido trechos da Bíblia recitados. Eu duvido muito que ela tenha lido a Bíblia, pelo menos boa parte dela, não é? Alguma vez na sua vida, e ela também não teria a obrigação de fazer isso. Mas a resposta dela revela de fato, um desconhecimento a respeito da Bíblia. A Bíblia, de fato, é um livro religioso, ele é a expressão da fé cristã, que é a fé da maioria dos brasileiros. A Bíblia contém metáforas, isso aí ela não está equivocada, mas ela não é toda uma metáfora, não é? Ela não é um livro composto exclusivamente de histórias, de histórias inventadas, né, de parábolas, de comparações, de símiles. A Bíblia é um livro que pretende ser o registro dos atos salvadores de Deus na história. A Bíblia tem um enredo, tem uma narrativa que foca nessa ação de Deus, um Deus que se revelou há muito tempo atrás, pela criação de todas as coisas. Em seguida chamou um nômade, o nome dele era Abrão, lhe fez promessas de que dele viria um povo e desse povo viria o Salvador do mundo. E depois a Bíblia registra a história que cercou a formação desse povo e a sua constituição como nação. A entrega da lei, a formalização do pacto entre Deus e esse povo. Sim. E aí tudo isso entremeado pela narrativa de ações sobrenaturais de Deus, como, por exemplo, as 10 pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, a conquista da Terra Prometida com eventos do tipo a queda das muralhas de Jericó,
Então, dizer isso antes do registro da vinda de Cristo, não é? Sim. E a vinda de Cristo, ela também é registrada e sob a forma de narrativa. Os evangelhos, que são os livros do Novo Testamento que fazem isso, eles se propõem a ser não exatamente uma biografia, mas uma narrativa selecionada dos fatos, né? E eu repito, fatos acontecidos com Jesus Cristo, boa parte deles consistindo de ações miraculosas e também, é claro, narrando ou registrando o ensinamento de Jesus. E Jesus frequentemente ensinava por parábola. Quem não lembra, quem nunca ouviu falar da parábola do bom pastor, né, que deixa 99 ovelhas no aprisco que vai buscar que se perdeu, a parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo. Então, de fato, embora a parábola não seja metáfora, mas é uma linguagem figurada, não é? Que pretende ensinar alguma verdade. Então, você apreciar a Bíblia, você se referir à Bíblia, ou descrever a Bíblia exclusivamente como sendo um livro de ignorar o seu caráter histórico, né? Ignorar os relatos que são feitos e que chamam a atenção dos leitores para a sua historicidade. Na verdade, se você tirar o caráter histórico da Bíblia, a sua mensagem fica sem fundamento. E, num certo sentido, Nathan, é isso que faz o cristianismo diferente das demais religiões. Enquanto que as outras religiões, mesmo tendo uma história, não necessitam necessariamente de fatos históricos como sendo a base do edifício da sua teologia, o cristianismo é edificado sobre fatos históricos. Deus criou o mundo, Deus chamou Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão, Deus entregou a lei, Deus encarnou na pessoa de Jesus Cristo, Deus fez milagres e prodígios na pessoa de Jesus Cristo, Deus Filho morre na pessoa de Jesus Cristo na cruz, ressuscita literalmente, verazmente, historicamente de entre os mortos, subiu aos céus. Tudo isso é a base do cristianismo, né? Então, nós não podemos reduzir toda a história da Bíblia, ou tudo que ela cobre, simplesmente à categoria de metáforas, né? É verdade que ela mencionou lá, num certo momento, alguma coisa sobre história, né? Isso. Mas aquilo parece que passou de raspão, né? O foco da resposta dela, o que impressionou a presidente em algum momento foi que ela deve ter lido, ouvido, né? Algumas das parábolas, né? Algumas das comparações, símiles, metáforas do tipo, eu sou a porta, eu sou o caminho. Isso é uma metáfora, né? Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o pão da vida, Deus é luz, né? E ela ficou impressionada com isso e provavelmente pensou que a Bíblia é um livro que ensina a religião através de metáforas. Não está excluído, mas com certeza as metáforas, as comparações e as parábolas, elas constituem uma parte muito pequena do que a Bíblia realmente é, que é o registro dos atos salvadores de Deus na história, antes de Cristo e depois de Cristo. E é isso que faz da Bíblia um livro único, o livro mais lido, traduzido no mundo inteiro. Mas a gente pode tecer uma crítica com relação à presidente nesse caso, mesmo porque ela deve ter muito pouco contato, ou quase nenhum com a Bíblia, nesse sentido como nós devemos ter. Agora, o pior é quando se constata que não poucos crentes também não sabem sequer responder de forma satisfatória a essa pergunta: o que é a Bíblia? De fato, você percebe um analfabetismo bíblico rampante, né, crescente no meio evangélico hoje. Eu acho que isso, em parte, Nathan, se deve ao fato de que boa parte da igreja evangélica brasileira, ela segue um sistema em que o estudo bíblico, o estudo da Bíblia, vem sendo gradativamente deixado de lado. Antigamente, quando as igrejas se reuniam, elas seguiam mais ou menos essa sequência. Elas tinham um culto, uma devocional, tinham escola bíblica dominical, onde se estudava em classes, grupos menores, a Bíblia, ou assuntos relacionados com a Bíblia, e à noite tinha outro culto, onde também a Bíblia era pregada e ensinada. E durante a semana tinha os famosos cultos de doutrina, né, durante a semana, onde as pessoas iam à igreja para estudar a Bíblia, pesquisar a Escritura, ouvir uma lição, explicação a respeito da Bíblia. Então, houve um tempo em que o evangelicalismo brasileiro valorizava o estudo da Escritura. O que aconteceu? Com a chegada do movimento neopentecostal,
a partir aí do final da década de 90, 80, e especialmente a década de 90, as igrejas passaram a ser menos dedicadas ao estudo bíblico e transformaram os seus encontros em shows, né? Em apresentações, em louvorzão. Hoje em dia, você vai para uma igreja, muitas igrejas oferecem o seguinte no domingo: você chega, tem muito cântico, né? O pessoal canta 1 hora, né? 45 minutos, e depois 1 ou 2 testemunhos e vem o pastor e faz uma pregação que, na verdade, ela está ligada à teologia da prosperidade, à batalha espiritual, E aí usa as metáforas, né, o tempo todo. Vai usar as metáforas o tempo todo, ou então está contando experiência pessoal, ou tentando entreter os seus ouvintes, enfim. E aí termina, todo mundo vai para casa e acabou. E durante a semana ninguém, quando se reúne, é para outras coisas. Então, não se estuda mais a Bíblia. Hoje em dia, infelizmente, o estudo sério da Escritura, procurar entender o seu significado, está cada vez mais ausente, eu entendo, por conta dessa mudança de foco trazido pelas igrejas que focam em libertação, culto de prosperidade, quebra de maldição, reuniões de louvor o tempo todo. Não sou contra louvor, mas não pode substituir a palavra de Deus e assim por diante. Inclusive, levantando essa questão, me lembro de uma vez conversando com alguns amigos, uma dessas pessoas disse assim: olha, na nossa igreja tivemos um culto maravilhoso, o louvor foi umas 2 horas, tivemos muito louvor. Pois é. Não teve, ela ainda disse assim, não teve pregação, mas foi uma bênção. E pois é. Como pode? Né? Como pode. Poderíamos até dizer o seguinte: se as músicas evangélicas de hoje, elas tivessem conteúdo doutrinário, conteúdo sólido. Pensa, por exemplo, uma música como Castelo Forte, né? De Martinho Lutero. É uma música boa e ela tem conteúdo. Ela fala de Deus, fala da ação de Deus na história, fala da proteção que ele oferece aos seus, da obra redentora de Cristo Jesus. Mas se pelo menos os louvores modernos eles fossem sólidos, tivesse consistência, tivesse uma letra bíblica que provocasse reflexão e tudo mais, eu até diria tudo bem, né? Pelo menos a Bíblia foi ensinada. Mas hoje em dia, a música gospel, o mercado da música gospel, é voltado para declaração de prosperidade, afirmações do tipo: Deus vai te libertar, Deus vai te abençoar, só falando a respeito da vitória pessoal, de conquista pessoal. É muito difícil, não tem muita consistência nem alimento, né? Então, um culto de 2 horas de música gospel, eu duvido que alguém tenha de fato aprendido muita coisa a respeito de Deus, de Cristo e da sua revelação em eventos como esse. E a gente vai para um culto e vê a Bíblia sendo exposta, a alimentação é completamente diferente, né? A gente sai dali, às vezes até meio chateado, porque aquela palavra incomodou o nosso coração. Sem dúvida, né? O que de fato edifica a igreja, transforma as pessoas, consola, edifica, exorta, orienta, esclarece, ilumina, confronta, é a palavra de Deus. Ok, então ficamos por aqui, né, em poucas palavras, e que você possa conhecer a palavra de Deus, a Bíblia como palavra de Deus, a história da redenção. Vamos ouvir uma música, daqui a pouquinho a gente volta. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, oh Senhor. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Obrigado pela sua audiência e pelas suas participações aí pelo WhatsApp, pastor. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência e até o próximo programa. Em Poucas Palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org.br.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.